para você ter ideia da grosseria, e não só a grosseria, mas o descaso em relação à paciente. Ela chega a dizer em determinado momento, ela é cega ou é muda? Né? Porque o Clécio alega em determinado momento da conversa de que não sabia nem quem eram os parentes para poder levá-la, né? Ela falou assim, mas ela é cega ou é muda? Porque ela pode falar, né? Então, vamos ouvir aqui um pouco do áudio, né, que foi gravado pelo professor Clécio sobre esse descaso do SAMU com uma paciente cega que precisava de atendimento. Senhor. Então, nesse caso aí, qualquer veículo pode encaminhá-la ao hospital sem prejuízo para a mãe e para o feto. Sim. Tá? Então, nesse caso, por isso que a gente não encaminha o SAMU. Então, um táxi pode levar, um carro pode levar, até uma moto às vezes pode levar. Ah, entendi. Até uma moto pode levar? É, isso mesmo. A gente está aqui agora, não sabe nem quem é a família da pessoa. Ela é cega ou ela é muda? Ela é cega. Pois, que bom, muito obrigado. Olha, Gabiru, ele em determinado momento, o áudio é maior, né? Mas é porque é bem longo. E aí ele fala, Gabiru, que não tem sentido pelo fato dela não ser atendida. Aí ela fala, para pegar uma moto, uma mulher grávida já na hora de ganhar neném, cega. Ela achou que poderia ir de moto, ser atendida, ser socorrida numa moto. Numa moto. E outra coisa, não é só isso, Gabiru, é porque esse serviço, ele é para prestar um atendimento de urgência. Nesse caso, uma aluna fazendo prova, lá quando ela vai fazer prova, ela vai sozinha, não vai parente, né? Não vai o marido, não vai filho, não vai irmão, vai só o aluno e fazer a prova. É o aluno com a prova. E ela passa mal, não tem um parente, não tem um carro, não tem moto, não tem, às vezes não tem nem o dinheiro do táxi, né? Precisa de um atendimento e tratando ainda, inclusive, de uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, que precisa ser conduzida, sentindo dores do parto. E sequer o atendimento... Fica nítido, né, Baldino? A maneira irônica, né? A maneira até debochada com que a atendente lá, que se disse médica, pergunta sobre a paciente se ela era cega. Se percebe perfeitamente pelo tom dela, a chacota, o deboche, o desprezo que a pessoa tem pela vida humana. Em determinado momento, ela bate boca com o Clécio, fala que ela estudou mais do que ele, que ela que sabe, como é que um professor não entende, não consegue compreender uma explicação lógica que ela oferece, mas não tem lógica nisso. O que tem lógica é o paciente passando mal, uma cega precisando de atendimento e o SAMU... E o SAMU se recusando a cumprir o seu papel, a cumprir a sua missão, que é justamente atender as pessoas em caso de emergência e emergência. O SAMU hoje perdeu o sentido, perdeu a sua função. O SAMU foi criado para esse tipo de atendimento, que agora está sendo negado à população de Porto Seguro. Gabiru, outro assunto também tem relação com o SAMU, um fato também que chocou muito Porto Seguro ontem. O senhor Mauro Messias Guimarães, ele inclusive é um dos coordenadores da Pastoral da Criança, da Igreja Católica. Muito bem. Uma pessoa muito conhecida, mas ele estava com câncer de próstata. Já tratando há 2 anos, fazendo quimioterapia, radioterapia, houve inclusive melhoras no quadro de saúde do seu Mauro nos últimos tempos. Depois ele chegou em Porto Seguro, Gabiru, ele passou mal ontem pela manhã. Passou mal, acionaram o SAMU foi de pronto, pegou seu Mauro e levou para o hospital Luiz Eduardo Magalhães. Chegando no hospital, o seu Mauro foi atendido pelo médico. Como o caso de seu Mauro sempre foi um caso delicado, de câncer, um tratamento delicado, o seu Mauro foi dado para ele uma medicação, deram para ele um soro, e o médico disse para a família que teria que devolvê-lo para casa, que ele tinha que voltar para casa porque o hospital não tinha vaga. Que a única hipótese dele ficar no hospital era ficar num corredor, que o Hospital Luiz Eduardo Magalhães já não tinha mais vaga. Eu até compreendo que o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, o Estado da Bahia,
tem enfraquecido, diminuído a importância do hospital, atrasando o salário de médico, atrasando o salário dos seus funcionários, fazendo um desmonte do hospital Luiz Eduardo Magalhães. Equipamentos velhos, você não renovaram os equipamentos, e agora nem vaga para internar um homem com câncer, passando mal, precisando. Não tinha vaga, Gabriel. Não tinha vaga. Resultado, deram o soro, deram a medicação e mandaram o seu Mauro de volta para casa. Quando foi à tarde, seu Mauro passou mal novamente. Passou mal novamente. Sabe o que aconteceu, Gabiru? Foi que houve, Uba? Acionaram novamente o SAMU. E o SAMU sabe o que disse? Disse que não iria mais buscar o seu Mauro porque ele tinha sido atendido pela manhã. E que não havia necessidade de buscá-lo de novo. E se houvesse, teria que buscar outros pacientes, depois buscaria ele. A família juntou ali, conseguiram um carro, um táxi, eu não sei aos certos detalhes, foram ao hospital para levar no hospital, aqui embaixo, no hospital onde era o da Unimed, ali o hospital da prefeitura. Chegou no hospital já sem vida. O seu Mauro faleceu ontem por falta de atendimento novamente do SAMU. Olha, ele era um paciente de alto risco, paciente com câncer, tratando em Itabuna, fez quimioterapia, fez radioterapia, já estava até melhorando, segundo a família. E aí, no hospital Luiz Eduardo Magalhães, ele foi mandado para casa porque não tinha vaga no hospital. Deram alta a ele muito doente. Não chegaram nem a internar, Gabriel, não chegaram nem a internar porque não tinha vaga, só fizeram um atendimento, deram para ele um soro, deram a medicação e mandaram ele para casa. Voltou para casa. Chegou em casa no final do dia, à tarde, ele passou mal novamente. Acionaram o SAMU novamente. E aí disseram que não poderia atender, porque já tinha atendido ele pela manhã. E que ia atender outros pacientes e que ele depois poderia ser atendido. Pois o seu Mauro ele só podia adoecer uma vez por dia, ele só podia passar mal uma vez por dia. Duas vezes ele não podia passar. Passar mal 3 vezes não podia. Agora, Gabiru, isso serve pra gente fazer uma reflexão sobre a saúde de Porto Seguro. Primeiro, há um desmonte. A prefeitura não faz o seu papel, tá faltando enfermeiro, tá faltando médico, tá faltando remédio, tá faltando os postos de saúde funcionarem adequadamente. O Hospital Luiz Eduardo Magalhães, que é a grande conquista da saúde que houve em todos os tempos, estão desmontando o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, diminuindo o número de cirurgias, diminuindo o número de funcionários, atrasando o salário dos funcionários. E a esse ponto que o seu Mauro foi obrigado a voltar para casa porque não tinha vaga e faleceu logo em seguida. E o SAMU, mais grave ainda, recusou atender porque disse que tinha atendido de manhã. Ora, o seu Mauro foi atendido de manhã, voltou para casa. Piorou o estado de saúde, era para o SAMU ir de novo. Não foi. Resultado, o seu Mauro morreu chegando no hospital. Gabiru, não teve o atendimento no hospital, teve que voltar para casa. Quando precisou do SAMU, o SAMU lá não apareceu. Não apareceu. E ainda disse o seguinte, que ele tinha sido atendido de manhã, que ia dar prioridade a outros pacientes. Gabiru... Como na gravação diz aqui que a paciente, a aluna que passou mal no colégio modelo durante o Enem... Podia ir de moto. Podia ir de moto, pega numa garupa, numa moto aí, quer dizer, um diagnóstico à distância. Nem sabe o que é que a pessoa está passando, nem sabe o que é que a pessoa está sentindo. Agora, Gabiru, um assunto puxa outro. Levar o SAMU para Eunápolis, os funcionários que comandam o SAMU são de Eunápolis. Esta semana demitiram os enfermeiros do SAMU que são de Porto Seguro e ficaram os que são de Eunápolis. Esta semana, 2 enfermeiros de Porto Seguro do SAMU foram demitidos e ficaram os de Eunápolis. Agora, a prefeita Cláudia Oliveira, ontem pela manhã, participando de um evento da Igreja Católica no Centro de Convenções, um evento com uma quantidade enorme de pessoas. Eu não estava lá, mas tem centenas de testemunhas.
quando a prefeita foi falar ao povo católico, ela disse, eu como prefeita de Eunápolis, ela disse Eunápolis, Gabiru. Não esconde, tá evidente de que ela prioriza Eunápolis de tal forma que ela comete o ato falho de se referir a Porto Seguro como se fosse Eunápolis. E não é a primeira vez, né, Baldino? Ela já cumprimentou, saudou os vereadores de Porto Seguro, em uma ocasião no Baianão, saudando, agradecendo aos vereadores de Eunápolis. O Coreia tava lá, ficou com a cara mexendo. O Hélio Brasil tava lá, ficou sem saber onde enfiava as fuças. Ela agradeceu aos vereadores de Eunápolis, se referindo aos vereadores de Porto Seguro. Pois ontem não é a primeira vez. Ela falou ao povo católico de Porto Seguro que estava num evento no centro de convenções, se referindo ao povo de Porto Seguro como se fosse de Eunápolis. Não é à toa que o SAMU tem Eunápolis, não é à toa que aqui em Porto Seguro os funcionários que estão sendo demitidos são os de Porto Seguro, mas estão preservando os salários e os cargos do povo de Eunápolis. Gabiru, o Danilo, quando propôs uma CPI para investigar quantos funcionários estão lotados na Prefeitura de Porto Seguro, que recebem aqui, mas que são de Eunápolis, a bancada de sustentação da prefeita impediu que fosse criada a CPI. A prefeita não se pronunciou sobre o escândalo dos funcionários de Eunápolis, fez o contrário. Agora, com a exoneração em massa, mais de 1.000 funcionários estão sendo demitidos. Estão priorizando as demissões com o povo de Porto Seguro e deixando nas tetas o povo de Eunápolis. E na última sessão da Câmara, o Baldino, o vereador Miguel Balejo, que reassumiu o cargo de vereador, ele disse na sessão da última quinta-feira, ele disse claramente, disse com todas as letras, que essas demissões passam e muito de 1.000 demissões. E que quem não foi demitido até agora pode se preparar, o vereador avisou, pode se preparar que até o final do mês vão ser demitidos. Gabiru, eu avisei aqui no nosso programa. Bem antes. Eles estão esperando as eleições, depois teve a eleição de segundo turno para presidente da República. Aí segurou mais um bocadinho. Ficaram segurando mais uns dias, demitiram, anunciaram que serão 900, mas já se fala em mais de 1.200 funcionários. Exatamente. E eu achei, agora a prefeita vai aproveitar desta oportunidade para tirar os de Eunápolis e proteger o emprego do povo de Porto Seguro, mas está fazendo exatamente o contrário. Tá tirando o povo de Porto Seguro e preservando os de Eunápolis. E você sabe que os de Eunápolis ganham mais do que o povo de Porto Seguro. Eles criaram um tal de 7. Você sabe o que é 7? O que é, Elba? Me explica isso aí. Parece que é contribuição, o 7 dela é com C. Contribuição especial de trabalho, é uma coisa assim, inventaram uma treta, uma picaretagem, inventaram esse tal do 7. E esse povo de Eunápolis que recebe o 7, recebe dobrado, recebe salário dobrado. Tem gente que ganha 3.000 e recebe 3.000 de 7, vai para 6.000 o salário. Quanto ganha... Esses aí não são demitidos, não. Nenhum foi demitido. Nenhum deles. E foi uma das reclamações que o vereador Danilo e também o vereador Dilmo, eles estavam fazendo na última sessão. Eles chegaram a propor, o Baldino, que a prefeita demitisse essas pessoas que ganham 5, 6 mil reais de salário, que são esses moradores de Eunápolis, que recebem da Prefeitura de Porto Seguro, e preservasse o salário daquele pai de família que ganha um salário e um pouquinho. Na verdade, estão demitindo pais de famílias que ganham um salário e meio e estão preservando os bacana, estão preservando os porreta, que ganha 5, ganha 6 pau por mês e nem cá em Porto Seguro aparece. Me acode aí, Uba! Olha, Gabiru, não foi falta de aviso, não foi falta de aviso. Avisamos tanto, Gabiru, avisamos tanto. Danilo, quando foi candidato a vereador, que apoiou a Cláudia, ele gravou um discurso do marido da prefeita, dizendo que jamais contrataria ninguém de Eunápolis, porque o candidato dele, Eunápolis, estava com 60% de intenção de voto e que não precisava trazer ninguém de Eunápolis.
Pois e não ia precisar, ele usa a expressão, usar a boquinha, que não ia utilizar as boquinhas daqui. Pois é, pois mais de 1.000 funcionários de Eunápolis estão hoje aqui. E os cargos que mandam, os cargos que definem, que dão ordem, são de onde? Todos de Eunápolis. O tesoureiro é de Eunápolis, o secretário de Finanças de Eunápolis, o secretário de Educação de Eunápolis, secretário de Saúde de Eunápolis, e o resto não vale nada. O resto, Gabiru, não tem poder nenhum. Quem manda é o povo de Eunápolis e obedece o povo de Porto Seguro. E na hora das demissões, demite os de Porto Seguro e preserva os de Eunápolis. Tem sido a prática desta prefeita. E não é à toa que ontem, quando ela refere ao povo de Porto Seguro, por ato falho, ela se refere ao povo como se fosse de Eunápolis. Não é à toa, Gabiru, né? Dizem que o uso do cachimbo é que deixa a boca torta. De tanto agradecer, de tanto ajudar o povo de Eunápolis, que elas tramam... Vive com a cabeça em Eunápolis. Pensa em Eunápolis. Todas as ações, as atitudes estão voltadas para Eunápolis. Ela conversa diariamente com os assessores que são de Eunápolis, com os secretários que são de Eunápolis. Como é que ela vai lembrar de Porto Seguro, Uba? Ah, meu amigo, só lembra de Porto Seguro na campanha. Na campanha lembra, né? Na campanha lembra. Mas eu estive lá no Santiago, lá no Arraial da Ajuda, e o pessoal me contou que ela esteve lá prometendo fazer aquele negócio do asfaltar a rua, que colocaram lá aquele óleo queimado, as crianças estão lá adoecendo, e os moradores contaram pra mim, relataram pra mim que ela esteve lá, nem do carro saiu. Ficou dentro do carro pra não sujar o sapato bacana, não sujar o sapato porreta, porque não pode pisar na lama, não pode pisar na poeira. É Carmen Steff e um arezo pra cima. É de lá pra lá. É de lá pra lá. Cada um, Gabiru, ai. Bom, Gabiru, mudando de assunto. Vamos em frente. A eleição na Câmara de Vereadores tá dando Que furdunço é esse aí, Uba? Mas, meu amigo, tá dando uma confusão. Me conte alguma coisa aí, me conte alguma coisa que eu não conto pra ninguém. Gabiru, já teve confusão pra ter porrada, inclusive, na última sessão. Na última sessão teve um telequete lá. Gabiru, a gente anunciou aqui, por que a gente anuncia aqui? O pessoal, porque o Baldini e Gabiru falam... Nós falamos que Miguel ia voltar, voltou. Voltou? Voltou. Nós falamos que o povo que ia ser demitido era de Porto Seguro, que eles iam manter o de Eunápolis, não foi, Gabiru? Demitiu. Tá aí. Nós avisamos que eles iam demitir, não foi, Gabiru? Foi. Avisamos que ia ser depois da eleição, não foi, Gabiru? Depois da eleição. Que o SAMU foi pra Eunápolis, não foi, Gabiru? O SAMU foi pra Eunápolis. Nós avisamos. Agora vou avisar de novo. Gabiru, tá tendo a eleição da Câmara de Vereadores. Vai haver agora. Não se sabe ainda a data, não sei se definiu na última sessão, mas está vendo o seguinte. Primeiro, tem uma articulação para aprovar uma lei. Esta lei autorizaria a reeleição ou não de Paulinho Toatoa. Essa lei é também uma articulação promovida pela prefeita e pelo prefeito em devolução ao favor de Paulinho ter apoiado o Ronaldo da Brasileira para deputado federal e trocado lá pro Hélio, o parente da prefeita apoiar Paulo Magalhães lá em Cabralha. Muito bem. Nisso, o Paulinho Toatoa teria crédito para exigir ser reeleito presidente da Câmara. Esse é o primeiro ponto. Ao segundo ponto. Qual é? Evaí baba-ovo. Evaí o tempo inteiro bajulando o seu Robério, querendo ser presidente. É o único que defende o seu Robério. Abertamente é ele. Puxando o saco da prefeita. Chegou ao ponto de dizer que queria o apoio da prefeita de Robério, não. Porque Robério estava articulando a reeleição de seu Paulinho Toatoa. Mas pro Evaí, Baldinho, tá ficando cada vez mais difícil ele falar na Câmara. Tá e aí, Gabiru, difícil. Ele tá virando vaiado. É vaiado. E aí ele quis mostrar uma lealdade acima do normal, defender o indefensável, defender óleo diesel em moto, defender óleo diesel em carro de passeio, defender o indefensável. Seu Avaí, para puxar mais ainda, para poder credenciar a ser candidato, foi vaiado de forma vergonhosa. Tem Avaí aí, não tem? Bota Avaí aí no seu vaiado.
A prefeita, seu presidente. Agora eu preciso fazer. Seu presidente. Mais uma vez, gostaria de pedir respeito ao novo vereador Evair Fonseca. Seu presidente.